Bom, e agora Zacarias. Zacarias é um contemporâneo de Ageu e, portanto, sua mensagem vai ser muito parecida. Como a gente já falou no mapa de voo anterior, bastante sobre o pano de fundo, vamos só citar alguma coisa aí. Vamos lá. Nós vamos chamar Zacarias de Está Cedo para Esquecer. Bom, o pano de fundo é igual ao de Ageu, eles são contemporâneos e o Zacarias ele era de linhagem sacerdotal, então ele era um sacerdote e profeta. Nem todo profeta era sacerdote, mas teve alguns sacerdotes que foram profetas. Como contemporâneo de Ageu, ele está colocado ali cerca de 15 anos depois da reconstrução do templo. E veja que eles já tinham passado 70 anos no cativeiro, mais esses 15 anos aí que tinha ficado parado. E Zacarias, ele é levantado por Deus para dizer: escuta, vocês já estão esquecendo das lições que vocês tiveram que aprender durante todo esse tempo de exílio, de carestia, de invasões, de mortes, de vergonha. Está cedo ainda para esquecer. Está na hora de vocês retomarem a vida do jeito que ela deve ser, do jeito que Deus quer que ela seja. Então, vamos olhar um pouquinho a divisão. O Zacarias é um profeta muito assim futurista, né? Ele é um profeta messiânico, inclusive fala muito do Messias. Mas vamos lá. Primeiro, ele vai falar justamente dessas lições do passado. Capítulos 1 e 2, ele vai falar um pouquinho do que estava acontecendo em consequência ainda do passado recente do povo. Então, capítulos 1 e 2 nós vamos chamar de ensinos do passado. Capítulos 3 a 7, ele vai trazer os encorajamentos para o presente. Ele vai falar especialmente para Zorobabel e Josué, que eram os líderes civis e religiosos daquela época, para que eles retomassem com coragem o que devia ser tomado, a reconstrução do templo e as outras providências. E depois, os capítulos finais, que vão de 8 a 14, nós vamos encontrar a esperança para o futuro. Nesses capítulos, que são talvez a maior concentração de profecias messiânicas que tem em um profeta só, lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar profecias sobre o Messias, sobre a vinda de Jesus, e profecias sobre o futuro glorioso de Jerusalém. Zacarias tem um papel muito importante nas Escrituras e um papel extremamente relevante no seu momento histórico. Você já deve ter percebido aí, nas divisões que nós fizemos do livro, a importância que ele tem, juntamente com Ageu, de fazer o povo se conscientizar da necessidade de voltar, reconstruir o templo, retomar as suas atividades como o povo de Deus. Talvez a gente não se conecte muito com ele, porque boa parte do que ele fala foi para o seu momento histórico e de boa parte do que ele fala até já aconteceu, porque o Messias já chegou. Mas presta bem atenção se essas coisas não são fundamentais na história toda, na conexão da história da redenção que está sendo feita por esses profetas. Ele retoma um momento histórico importante, projeta para um futuro histórico ainda mais importante. E, de certa maneira, algumas coisas que ele coloca na sua profecia ainda não aconteceram, ainda tem a ver, inclusive, conosco. Sim, ele é um profeta que fala para Israel, mas muito do que ele fala acaba nos atingindo também no tempo e no espaço. Bom, a proposta aqui, você sabe, não é aprofundar os escritos e as interpretações do livro de Zacarias, mas te dar essa chave, esse mapa de voo, para você poder ler e ter um pouco mais de condição de captar as informações que podem ser importantes e transformadoras para a sua vida. Bora então ler o livro de Zacarias, e aí vem o último mapa de voo, pelo menos no que diz respeito ao Velho Testamento. Vamos para Malaquias antes que venha o silêncio.